R$480 mil é o preço para você levar para casa esse sedã esportivo aqui, Mercedes AMG A35 Formatic. Todos os detalhes do carro a partir de agora e roda a vinheta. Se você chegou agora aqui no canal da Instacarro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, deixa seu like no vídeo e também o seu comentário, caso tenha ficado com alguma dúvida, pode deixar que eu te respondo, ou caso você queira que eu faça avaliação de qualquer outro carro, pode ser novo, usado ou seminovo, pode deixar nos comentários que eu vou tentar fazer essa avaliação para você. E não se esqueça, se estiver pensando em vender o seu carro usado ou seminovo, agende uma avaliação gratuita na Instacarro, que é a certeza de melhor negócio, e bora para avaliação. Pensando que a gente está falando aqui de um carro esportivo, ele tem vários detalhes para remeter à esportividade, a começar aqui pela altura do solo, ó, com relação ao meu pé, olha como esse carro é baixo. Então você tem que tomar bastante cuidado para não raspar esses belos para-choques esportivos que tem detalhes aqui na parte inferior, tem as entradas de ar laterais para função aerodinâmica e tem essa enorme grade aqui com duplas aletas e com o logo aqui da Mercedes em bastante destaque. A gente tem faróis aqui também, faróis Full LED, bem bonitos também, que dão esse visual de carro esportivo bem legal, com essa frente bem comprida, característica dos modelos alemães e principalmente desses carros aqui da Mercedes. De lado a gente tem rodas de 19 polegadas com acabamento em preto fosco e pneus 235/35. Então são pneus bem largos e pneus estreitos. E o que é importante de falar aqui é que por conta dessa combinação, tem que tomar bastante cuidado com buracos pelo caminho que você for passar, para você não acabar estourando um pneu. E por falar em estourar pneu, ele não tem step, ele usa sistema de calibração e recuperação de pneus, então vamos preservar que pneu desse aqui é difícil de você comprar, é um pneu caro e um pneu bastante sensível. Vindo aqui para a lateral, como a gente mostrou lá na frente, a gente tem um carro com a frente baixa e a parte central dele também é bastante baixa, então se você não raspar a frente, tem que tomar cuidado para não raspar a área central. Ele também tem como efeito aerodinâmico essas saias aqui laterais. E vindo aqui para a traseira, você também pode ver também que eu mostrei na questão dos freios ali das rodas, tanto o freio dianteiro quanto traseiro são de discos ventilados perfurados de alta eficiência. E aqui na traseira, enfim, a gente chegou para mostrar, primeiro, que ele tem um sedã de traseira bastante curtinha, então ele tem uma dinâmica bastante parecida com a de um hatch. Tem esse pequeno spoiler aqui na tampa do porta-malas. Tem bem destacado aqui que a gente está num carro AMG Mercedes A35, dupla saída de escape e acabamento do para-choque com extrator na parte inferior. Então, o que a gente tem de esportividade na frente e na lateral, ele é bem realçado aqui na traseira. E agora mostrar detalhes para vocês lá dentro. Aqui no interior, falando primeiro aqui do volante, é bem bonito esse volante esportivo, que ele não é um volante nem redondo, não tem base reta, ele é quase um volante octogonal aqui, ele tem um formato bem diferentão. E o que eu gosto desse volante é que ele tem, como eu mostrei para vocês aqui, esse detalhe de acabamento que tem alguns atalhos, então aqui eu consigo fazer a mudança dos modos de condução dele, e aqui eu tenho outras funções que eu consigo programar. Então, por exemplo, aqui do lado de cá eu posso deixar para desligar o Start Stop, posso mexer aqui no AMG Dynamics, que nada mais é do que um atalho para poder mexer ali na mudança dos modos de condução, então são dois atalhos que eu não precisaria utilizar, e posso deixar aqui também modificado para as funções manuais, então posso trocar aqui de manual para automático no câmbio, dando um toquinho aqui sem precisar mexer no botão. E aqui a mesma coisa, ó, posso mudar o controle de tração dele, ligar e desligar, ou eu posso também fazer as mesmas opções aqui de alteração. Então são atalhos que eu tenho para minha condução. Então estou dirigindo de maneira esportiva, desligo aqui o controle de tração, ponho no modo manual, jogo no modo Sport, tudo por esses comandos aqui. Do lado esquerdo a gente tem os botões do controle automático adaptativo aqui de velocidade nessa parte de baixo. Na parte de cima eu tenho os botões de acesso ao menu do computador de bordo aqui do painel de instrumentos dele de 10.2 polegadas do MBUX. Então eu venho aqui, posso clicar, posso escolher aqui as informações do painel de instrumentos, posso mexer em assistência, lembrando que esse botão aqui é touch, então estou só mexendo aqui, eu tenho acesso às informações. Posso mudar os tipos do visual do indicador, então eu posso mudar aqui do clássico para o esportivo, clássico com os marcadores em amarelo e verde ali da MG. Posso vir aqui, o problema é que ele tem que sempre voltar para a função inicial. Posso mudar aqui para a função Super Sport,
que seria do Sport Plus. E olha que interessante, aqui ele deixa todas as informações que você precisa para dirigir de maneira rápida e dinâmica. Então eu tenho aqui embaixo a velocidade, aqui eu posso mudar, ó, as informações centrais para o que eu preciso, ó, informações de computador de bordo. Aqui eu tenho o marcador de potência e aqui de RPM, ó. Tenho todas as informações que eu preciso para uma forma de condução mais interessante. Vou voltar aqui para o indicador padrão. Tem um sutil, que ele é mínimo de informação possível, é hora e velocidade. E vou voltar aqui para o modo clássico, que é o inicial que a gente estava mostrando aqui. Mesmo aqui também eu posso ter mudanças, eu posso vir aqui e trocar as informações do lado esquerdo. Então, primeira função aqui, marcador de velocidade analógico. Tenho aqui relógio também analógico, um relógio de ponteiro. Tenho as funções aqui de computador de bordo. Então, tem informação geral após a partida, após o reset, quanto que eu percorri, qual o consumo médio do veículo até então, qual foi o percurso de viagem da última viagem, qual que é a autonomia do veículo, e aqui as informações de áudio também. Tudo que eu tenho por aqui, e eu também posso mudar as informações centrais, posso informar aqui as questões de consumo, posso informar qual que é o tipo de condução, se eu estou aproveitando mais as acelerações, se eu estou desacelerando, se eu estou conduzindo de maneira uniforme, e isso faz eu ganhar autonomia. Aqui tem informação de consumo após partida, após o reset também, como eu estava mostrando ali, e as informações em tela cheia. E do lado de cá a mesma coisa, ó, posso mudar também para outras funções. Tem informação aqui de pressão e temperatura de pneus, tem informação aqui de potência em kW e torque em Nm, e o boost aqui do que eu ganho das acelerações. Tem aqui também mostrando como está a programação do meu modo individual, do modo de condução individual. Tem aqui informação também de força G. Então, isso é bem legal para utilizar em pista, que mostra como que a força G atua nas acelerações, desacelerações e em curvas. Tem informação também de consumo, informação de GPS nativo, e aqui por fim eu tenho as informações do piloto automático adaptativo, que vai mostrar a distância para o carro à frente enquanto você está dirigindo. São bastante funções. Aqui falamos de volante, já falamos das aletas. Bom lembrar que aqui em todo veículo Mercedes você faz praticamente todas as funções aqui de seta, lavador de farol, limpador de para-brisa na seta do lado de cá, nessa chave de seta, e do lado de cá que fica o câmbio. É estranho no primeiro contato, quando você não está acostumado a dirigir um carro da Mercedes, mas depois você percebe que faz bastante sentido você ter todos os comandos de direção do carro nessa posição, e como é melhor você estar dirigindo aqui, você engata a sua marcha aqui fácil, você engata ré, tudo de uma maneira bem simples. Por falar em ré, vou mostrar para vocês aqui na central multimídia, ó. Ele só tem câmera de ré, ele não tem câmera frontal, não tem câmera 360. Apesar disso, ele tem informações que eu consigo mudar o ângulo aqui de visão. Ó, ele te ajuda, ele tem o assistente de estacionamento e ele tem aqui uma análise de todo o perímetro do veículo, inclusive da lateral, para te ajudar em manobras. Se você estiver fazendo uma manobra e tiver uma coluna muito próxima aqui da lateral do veículo, ele vai te sinalizar, mostrando que você está próximo e para você tomar cuidado para não haver nenhuma colisão. Vou voltar aqui para o P, e já que a gente está aqui, vamos falar da central multimídia. Central multimídia desse sistema MBUX tem essas duas telas do mesmo tamanho, 10.2 polegadas, e aqui a gente tem conexão com celulares Android e Apple, mas o problema é que aqui é somente com fio, ele não tem a conexão sem fio. Então isso é um ponto negativo, porque a maioria dos carros mais novos já tem essa tecnologia, nesse carro ainda não. Em contrapartida, o touchscreen aqui é muito rápido, ele tem as informações, ele é ágil, ele não tem delay nas informações. Posso voltar aqui, ó, nas funções da própria central multimídia. Começando falando de carro esportivo, vamos começar aqui nas funções do AMG Performance. Então eu tenho aqui as informações que eu consigo ver do veículo, ó, consigo mostrar informações de aceleração aqui, ó. Quantos por cento eu estou acelerando, quanto por cento eu estou freado, vai mostrar nesse gráfico. Vai mostrar aqui as informações, ó, de quanto que eu estou virando o volante, quantos graus de esterçamento. Lembrando que, como eu já falei na avaliação do C200, é legal também nesse carro o quanto ele esterça bem, o quanto é bastante esterçável, você consegue fazer manobras muito boas, porque ele
respira bastante o volante. Eu consigo colocar isso aqui mais em tela cheia para poder te mostrar as informações. Tem informações aqui de motor, então aqueles gráficos que eu mostrei aqui, aquele tem um gráfico maior expandido, qual que é a potência em kW, torque do motor em Nm, aqui a temperatura do óleo do motor e a temperatura do óleo do câmbio. Ele mostra todas as informações aqui. Mostra questões de consumo também, como é a variação de consumo nos modos que você está utilizando. Então tem bastante oscilação aqui, porque tem trecho de estrada, tem trecho de cidade, trecho com bastante subida, trecho com bastante descida, então oscila bastante, mas na média desse último trajeto, nosso consumo foi 8,2. E por fim, tem as informações do Dynamic Select, onde eu posso fazer a configuração aqui do modo individual. Então, digamos, no modo individual eu quero deixar o meu motor no modo Dynamic, quero deixar a caixa de mudanças no Drive, aqui no automático, não no manual, e conjunto dinâmico aqui de suspensão, freios e tudo mais no modo básico ou no avançado. Eu posso fazer todas essas alterações por aqui, desse modo individual. Então isso é o bloco aqui do MG Performance, falando de conforto. O que é legal desse sistema quando você dirige por um trajeto muito longo, chega um ponto que você começa a cansar a região lombar, você começa a cansar a região das pernas, e por vezes você acaba precisando parar o carro, esticar um pouquinho para poder mudar essa condição. Aqui, nesse cinética do banco do sistema, o que que ele faz? Vamos ver se você consegue perceber no banco aqui, ó. Quando eu dou play, ele vai mudar e vai ter pequenos movimentos do banco. Ó, ele levantou um pouquinho, vai mexer aqui na coluna, ó, vai empurrar um pouquinho para frente. Começou a apertar, vai mudar, ó, deu um toquinho para frente. Depois ele vai voltar e mudando essa condição de tempos em tempos, para não me deixar sempre na mesma posição e eu ficar numa posição mais confortável. Então vou travar aqui e simular para vocês. Ó, você consegue ouvir o movimento do banco. No do passageiro dá para fazer a mesma coisa. Os bancos dianteiros têm essa função. É como se fosse assim, estou dirigindo, ele vai dar um toquinho para frente, depois um toquinho para trás, depois ele vai subir o banco, depois ele vai descer o banco. Simulando, é mais ou menos isso. E como eu falei de banco, os bancos têm ajuste elétrico para o passageiro, dos passageiros da frente, motorista e passageiro. E na alavanquinha a gente consegue mexer aqui na posição para frente e para trás, consegue mexer aqui na altura só da parte da frente, consegue mexer na altura só atrás, ou pode levantar todo o conjunto. Você consegue mudar tudo isso, consegue trazer a lombar para frente. E você ainda tem 3 funções de programação. Então, você consegue deixar aqui, setar uma programação para até 3 pessoas. Então, você, sua esposa, seu esposo, filho, outra pessoa consegue deixar sempre a posição do banco do jeito que prefere dirigir. Então, não vai ter aquela confusão de um dirigiu, o outro vai dirigir, já não está gostando do banco, não é assim. Então, é só entrar no carro, joga na sua programação que você volta na função que você já está mais acostumado. E falando aqui também do modo, voltando aqui no modo Comfort, o que é legal de falar também da luz ambiente. Como você pode ver, a gente tem aqui 2 tons no painel, tem esse tom de roxo, que faz parte do sistema da luz ambiente dele. Aqui a gente consegue programar qual que é o máximo de luminosidade, deixar tudo aqui no máximo para poder mostrar para vocês. Ele vem com algumas cores pré-definidas, então tá aqui no Purple Sky, posso mudar para o Ocean Blue, você vai perceber que tem algumas alterações aqui na tonalidade, ó, como ele vai mudando de tom. Ele tem sempre uma tonalidade diferente na parte inferior da parte superior. Ó. Vindo um pouquinho mais abaixo aqui, falando de iluminação também, ó, vou até mostrar, tá vendo que tem uma cor aqui? Esse tom roxo do Purple Sky. Quando eu mexo na temperatura do ar-condicionado, ele é um ar-condicionado de 2 zonas, então motorista e passageiro têm temperaturas separadas. Quando eu aumento a temperatura aqui do meu lado, ó como vai mudar a cor aqui, ó. Quando eu aumento a temperatura, ele vai ficar vermelho para me dar a ideia de aquecimento, e quando eu abaixo, vai mudar para um tom azul para me dar a ideia de que eu estou esfriando. Então, você consegue visualizar na saída de ar se você está esquentando ou esfriando o veículo. É uma animação bem legal de mostrar. Um pouquinho mais abaixo aqui, a gente tem o menu do controle do ar-condicionado. Tem um botão por aqui, eu consigo programar aqui, ó, quais são as posições. Então posso jogar padrão normal, frente, perna,
aqui no para-brisa, consigo mudar aqui a velocidade, desligar, tudo de maneira individualizada. Pode ser na multimídia, pode ser aqui também, ó. O passageiro consegue fazer todo o controle, tem todos os atalhos por aqui. Um pouquinho mais abaixo, a gente tem aqui essa região onde a gente pode deixar o celular. Como você pode ver, tem bastante fio aqui porque ele está conectado na multimídia. Então, para você deixar o celular conectado só por fio mesmo. E tudo que eu mostrei para vocês aqui de funções, praticamente tudo, você também tem como atalhos aqui em botão. Então, esse primeiro aqui, eu consigo fazer a seleção dos modos de condução desse carro. Posso trocar por aqui. Aqui eu tenho acesso ao sistema de câmeras. Esse aqui é o sistema para poder te auxiliar nisso na vaga de estacionamento. Aqui eu tenho o menu acesso rápido de funções do veículo. Nessa estrelinha eu posso deixar aqui programado uma função favorita. Então posso escolher como a função favorita para jogar aqui como atalho. Do lado de cá mexo em volume. Ó, mexo em volume por aqui. Aqui eu acesso os modos de navegação. Aqui eu mudo de rádio para sistema multimídia e de telefone. Aqui, botãozinho para mudar de função automática para manual e o botão para desligar o controle de tração. E aqui tem o famoso touchpad da Mercedes, que como você consegue aqui, eu tenho função aqui para acessar de maneira por touch na tela, posso mexer por aqui, ó. Então, ó, no touch do volante eu também posso utilizar as informações, ou eu posso usar o touchpad aqui. Então são 3 modos que você consegue acessar aqui as funções do multimídia. Qual que é o problema desse sistema aqui? Como você está usando o celular por cabo, eu vou tentar simular aqui, ó. Estou com o celular, ó, o cabo está raspando ali, ó. Não que eu esteja com o celular na mão, mas digamos que o celular ele esteja aqui. Mas o cabo ficou solto, ó. Aí o carro vai mexendo, o cabo vai passando aqui e ele vai trocando de função, ó. Então isso, para usar o celular com cabo, é bem difícil, é bem ruim, porque ele acaba mudando de funções. Então é uma coisa que não é uma coisa que você deseja que aconteça. Então precisa tomar bastante cuidado. Mas se você estiver dirigindo aqui, está descansando um braço, está com a mão aqui no volante, você vem aqui e estou mudando de função, pode ser uma solução, mas também pode usar por aqui. Eu acho que isso aqui já é uma questão de excesso. É uma questão que, por exemplo, no C200 a gente viu que já não existe mais, e para mim a fórmula do C200 é a fórmula perfeita dentro de um Mercedes para você andar de uma maneira confortável e agradável. E aproveitando a posição aqui, ó, vou mostrar para vocês do lado de cá a questão de acabamento das portas. O que é legal, ele tem acabamento em couro macio aqui na parte superior, aqui em alcântara, costurado como nos bancos, e todo o material de muito boa qualidade aqui com um alumínio escovado. Aqui no banco traseiro o espaço é muito bom, assim, dá para você andar de maneira confortável em 2 pessoas. Uma terceira pessoa vai acabar sofrendo um pouco mais de espaço porque o túnel central aqui é bem alto. Então, para uma terceira pessoa que não seja uma criança, nessa parte central você vai acabar brigando com uma posição de pé aqui para dividir, aí vai ficar uma condição mais desconfortável. No mais, com 2 passageiros você anda bem, você tem uma boa distância aqui, o banco está na minha posição de dirigir, confortável, consigo então até com um movimento bom aqui das pernas, e a lateral aqui, o acabamento também é muito bom. Às vezes acontece de você pegar um carro que na dianteira o acabamento é muito bom e a traseira é simplificado, e isso não acontece aqui. Então aqui, ó, couro macio na porta, alcântara aqui na região de apoio do braço e a mesma qualidade de iluminação, aqui o alumínio escovado, é bem legal. O que é bem estranho para mim aqui é a questão do acabamento do cinto. Então, ó, do lado de cá, como lá na frente, o cinto é vermelho. Do lado de cá, o cinto é vermelho. Mas o passageiro da parte central, o cinto é preto. Estranho. Talvez fosse para ficar mais discreto, para dar uma ideia de vermelho só nas laterais, mas do modo geral é esquisito. Mas se tiver 2 pessoas aqui atrás, você consegue eliminar esse problema, deixando o apoio de braço aqui, com 2 porta-copos aqui nas laterais. Então para 2 pessoas aqui atrás é o formato ideal. E uma coisa que esqueci de falar para vocês quando eu estava lá na frente é a questão de comandos de voz. Então eu posso dar alguns comandos de voz para o veículo para que ele faça funções para mim. Um exemplo. Olá, Mercedes. Pois não. Por favor, fechar a persiana corrediça do teto?
Estou fechando as persianas. Olha, bem interessante. Então você consegue dar comandos, por exemplo, de abrir a persiana corrediça, você pode pedir para abrir os vidros, você pode pedir para mudar a temperatura e velocidade do ar-condicionado. Então, se você tem toda a facilidade de acesso ali por touchscreen para as funções, se você tiver com preguiça de tudo, tá cansado, você não quer, você só pedir que ele faz isso para você. O porta-malas é de 420 litros. Então aqui você tem espaço suficiente para carregar tudo que você precisa, seja de compra, seja de malas. Todo o acabamento aqui interior ele é acarpetado, então nada de metal exposto. Mas é bom você prestar atenção que aqui, ó, ele não vem com pneu reserva, não tem step. Tem só o sistema de enchimento de emergência, de selagem de pneus, caso você fure. Mas se o pneu estourar, por exemplo, não tem o que fazer, é só guincho mesmo. Tem esse sistema e tem ali um do subwoofer do sistema de som. Então, na hora de dirigir o carro, tem que tomar bastante cuidado. E por falar em dirigir, bora comigo pro test drive. O A35 AMG vem equipado com motor 2.0 turbo, com injeção direta, que gera 306 cavalos de potência e 40.8 kg de torque. Ele vem com câmbio também de dupla embreagem e 7 marchas, uma dupla embreagem banhada a óleo e a transmissão integral Formatic. O legal dessa transmissão é que você consegue, ela é como se tivesse infinitas possibilidades aqui de divisão de tração. Então você pode ter tanto uma tração traseira quanto uma tração 50% aqui, 50% em cada eixo, de uma forma que você consiga aproveitar melhor o uso do carro. O que é legal desse carro aqui é que ele, poxa, você pensar em 40 kg de torque, é torque de picape diesel. Então ele é um carro que é muito forte nas acelerações, é um carro que ele é muito vigoroso, e esse câmbio de dupla embreagem faz com que cada troca, com que cada momento você sinta o torque, sinta o impacto da aceleração o máximo possível. Então aqui, por exemplo, numa saída de farol, deixa a moto passar, vou mostrar para vocês aqui, que legal. Ó. Ele está no modo Comfort, ó. No modo Comfort, a aceleração dele já é bastante bruta e você consegue ouvir bem o ronco do escapamento. Então, no modo normal dele de uso, no modo que seria o modo mais dócil desse carro, ele já é bastante agressivo. Lembrando que ele também tem outros modos de condução, e os modos de condução eu posso trocar por essa chavinha aqui no volante. Posso vir aqui do modo Comfort para o modo Sport, ou posso ir para o modo Sport Plus, que eu vou mostrar para vocês em estrada melhor o quanto muda o comportamento do carro. Posso mudar também aqui, voltando para um modo individual e para um modo de pista escorregadia. Aqui está chovendo hoje, mas não é o caso. Essa pista escorregadia seria uma pista com neve, por exemplo, que você tem bastante dificuldade de tração. No modo individual eu posso tanto girando ou dando um toque aqui como atalho. E no modo individual eu consigo configurar as condições do veículo da forma como eu prefira. Então eu posso deixar o motor numa combinação esportiva, com o câmbio mais dócil, com o conjunto dinâmico dele mais dócil. Eu posso combinar de uma forma que seja mais agradável para o meu uso. Vou voltar aqui para o modo Comfort, porque, por falar em conforto, a gente está aqui num uso em cidade e talvez seja o modo mais, digamos assim, que a gente tenha. Para quem vai usar o carro em cidade, talvez seja a situação mais desconfortável possível do uso desse carro, seja a suspensão dele. A suspensão dele é bastante firme, porque é um carro esportivo, é um carro voltado justamente para você trabalhar com ele em curvas de alta velocidade, é um carro que dinamicamente está preparado para ser rápido, tanto em linha reta quanto em curva. E fora isso, ele tem o conjunto dele bastante baixo, é um carro baixinho, então você vai andar com um carro que, dependendo da condição da via, se tiver muita emenda de asfalto, vai balançar muito, vai balançar demais. E dependendo de outras situações, como por exemplo, vai passar numa lombada, pode ser as lombadas normais, como podem ser aquelas mais curtinhas, dependendo da altura dela, ou vai raspar o para-choque ou vai raspar o centro do carro, e dependendo do carro, raspa os dois. Então você tem que tomar muito cuidado como você vai usar o carro, se você vai passar em valeta, você tem que passar bem devagarinho. Quem tem carro rebaixado sabe como é isso. Mas se você nunca andou em carro rebaixado, esse daqui vai ser uma experiência para você de paciência. E esse carro também ele tem um piloto automático adaptativo que eu posso programar por aqui, ó, programa a velocidade máxima. Então aqui eu tô com a velocidade máxima programada de 50 km por hora. Ele está distante do carro da frente, está com uma distância programada de um carro de diferença. O trânsito parou ali, ó, não estou usando minhas pernas. E ele vai frear automaticamente baseado ao carro à frente.
qual que é o grande problema para mim do conjunto semi-autônomo desse carro? É que ele não tem o sistema de permanência em faixa, então ele não contorna curvas. Ele não consegue fazer a leitura das faixas para poder te ajudar nesse trajeto. Então, independentemente se ele vai acelerar e frear de acordo com o carro da frente, você vai precisar sempre prestar atenção aqui no volante para poder contornar as curvas do jeito que você precisa. E ele também não tem assistente de ponto cego. Então, se for pensar num carro por 480 mil, que não tem esse sistema que você pode achar em carros até muito mais simples, até carros de entrada mais equipados, você não tem nesse carro. Então, aqui ele é um carro, pensamos assim, um carro mais raiz, um carro raiz bem equipado, um esportivo bem equipado, mas pensando em condições de segurança ativa, assim, para o motorista, ele não tem tantas opções assim. Agora aqui na estrada, que é realmente o que você vai sentir para que esse carro foi feito. Então aqui, ó, jogar, mudar o modo para o modo Sport Plus, já muda o comportamento, o ronco do escapamento lá, e olha só que legal, ó. É bem legal, a experiência de direção muda completamente. E se você quiser ainda fazer troca de marchas manuais nessa condição, você pode usar aquelas aletas aqui atrás do volante, que é a condição de você deixar o carro mais do seu gosto. E se você quiser realmente trocar de marcha com esse carro, você pode vir aqui no botão e apertar na função manual. Você muda para uma função manual fixa. Então, a partir de agora, você tem que trocar de marcha em todas as situações. Ó, vou fazer as reduções aqui, ó, que é quando a gente consegue ouvir o ronco do escapamento legal, ó. É bem legal o comportamento desse carro. Por ele ter a suspensão bem firme, vou voltar para o modo automático para ficar mais fácil de conversar. Por ter a suspensão bem firme, em condição de pista muito bem asfaltada, que você não tem imperfeições, é um carro, é um tapete, assim, você sente que está andando num trilho, a tração integral dele deixa o carro bem firme na sua mão. O sistema de freio a disco nas 4 rodas esportivo também deixa com que o carro freie e te mantenha em linha reta. Mesmo no modo Sport Plus, em que ele, não que ele desligue totalmente as assistências, mas ele deixa o conjunto mais permissivo aqui, o sistema de controle de tração. Então, é um carro para você se divertir, para você andar com o que um carro esportivo pode te oferecer, e ao mesmo tempo é um carro que você consegue usar de uma modo mais comum, mais dócil assim na cidade. O que ele é bem diferente, na verdade, nessas duas condições, é o consumo. Então, se na cidade você consegue um consumo na casa dos 7,5 km por litro, na estrada esse consumo ele pode chegar na casa dos 12. Então ele é um carro que você tem uma condição de consumo até considerada elevada para o porte do carro, não é um carro tão grande assim, mas se você for pensar em preço do carro, o preço do carro, que é um carro na casa dos 480 mil, é um carro esportivo que tem muita potência, é um consumo até que bom. Mas quando você compara isso com consumo em estrada, faz bastante diferença. Então, se você for usar o carro dentro da cidade, pensa num consumo. Se for usar ele na estrada, a diferença é bem grande. Se você pensar no preço em si desse carro, você pode considerar que ele é muito caro para uma categoria de veículos que tem bastante opções. Mas quando você tem a experiência de dirigir um AMG, que tem um ronco bonito, um carro muito bom de dirigir e ótimo na estrada, você acaba vendo que esse preço ele é praticamente irrisório, é um carro muito bom, e se você fizer test drive você vai gostar bastante. Quando a gente pensa em concorrência, a gente tem os carros alemães, a gente não tem como das concorrências tradicionais, só que nessa faixa de preços tem muito próximo o Corolla, o GR Corolla e o novo Civic Type R. Por esse preço, 480 mil, pouca diferença a mais do que esses concorrentes japoneses. Você levaria esse sedã aqui para casa ou um desses para casa? Deixa nos comentários que eu gostaria de saber e até o próximo vídeo.